Como vencer a culpa e a vergonha? Você se sente sobrecarregado pela culpa e pela vergonha? Você quer aprender a vencer a culpa e a vergonha e a utilizá-las a seu favor e não contra você? Então esse vídeo foi feito para você. Acompanhe até o final que eu vou apresentar vários pontos sobre como lidar com a culpa e com a vergonha. Primeiro, nós temos que compreender o que é a culpa e o que é a vergonha. Tanto uma quanto a outra são mecanismos de controle das pessoas, de autocontrole e também de controle de uma pessoa sobre a outra. É necessário observar que anos atrás as pessoas tinham vergonha de vários assuntos, de vários aspectos que hoje não tem mais. Mas também hoje tem vergonha de vários pontos que antigamente as pessoas não sentiam tanta vergonha, não por esses motivos. Então houve essa mudança cultural. Porém, embora a culpa e a vergonha sejam influenciadas pela cultura e possam ser usadas para controlar os outros, não se trata de uma invenção humana. Não é que antigamente as pessoas não sentiam vergonha, aí veio alguém e inventou a vergonha e colocou nas pessoas. Não, isso faz parte da nossa estrutura biológica, isso faz parte intrínseca do que nós somos. Como nós vamos sentir culpa e vergonha e pelo que pode ser influenciado pela cultura, mas a capacidade em si de culpa e vergonha faz parte da nossa biologia, como ser social, ser que vive em grupo. E por que existe a vergonha e a culpa? Porque os grupos precisam de regras para funcionar bem. O motivo de ser, de a gente viver em grupo e não separados uns dos outros, é justamente porque é melhor estarmos juntos do que separados. Só que para vivermos juntos, precisamos de uma série de normas, padrões, limites, para que a convivência seja a melhor possível. Só que as pessoas precisam ser persuadidas a seguir essas regras e dissuadidas de trapacear, porque é bem possível que a pessoa queira ter os benefícios da vida em sociedade, mas não queira pagar o preço, ter os comportamentos adequados que ajudem essa vida em sociedade a ser realmente boa. Como nós podemos fazer com que as pessoas ajam de forma adequada? Tentar controlar tudo gasta muito tempo e energia, com resultados limitados. É muito mais eficiente que os próprios indivíduos se modulem, se vigiem, se observem, se controlem, administrem seu próprio comportamento e assim por diante. E como que isso é feito? A própria biologia já resolveu esse problema, através das emoções. De um lado, nós temos as emoções positivas, como empatia e senso de dignidade. Então, mesmo que uma pessoa tenha a oportunidade de agir de forma errada ou de deixar de agir de forma certa, a sua empatia pelos outros e a sua dignidade vão mover a pessoa a agir de forma correta. Por outro lado, nós temos emoções negativas, como vergonha e culpa, que têm a mesma função, só que de forma inversa. Então, essa é a função da culpa e da vergonha. Mas será que a culpa e a vergonha são sempre boas ou sempre ruins? Como nós vamos lidar com elas? É isso que vamos ver agora. Meu nome é Emerson Luiz e seja bem-vindo ao canal Pense e Haja. Se você aprecia vídeos de orientação, dê joinha, se inscreva e acione o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Voltando ao assunto, a culpa é um constrangimento por ter transigido uma regra interna, sem importar se os outros sabem ou reprovam aquilo. Porque está em jogo não é a imagem que os outros fazem de mim, é a minha própria autoimagem. Então uma pessoa pode sentir culpa, mesmo que os outros, ninguém está sabendo que ele fez aquilo. Ou os outros sabem, mas acham que aquilo não é errado, e ainda assim ele sente culpa. Isso está errado? Isso está certo? Depende, se tiver base, sim, se não tiver base, não. Mas a questão é, a culpa é independente dos outros saberem, ou dos outros reprovarem, ou concordarem que aquilo é certo ou errado, e assim por diante. Como nós podemos lidar com a culpa? Nós podemos pedir desculpas para a pessoa que nós prejudicamos, se for o caso. Nós podemos fazer uma boa ação para a própria pessoa, ou para uma outra pessoa, algo que vai pagar aquilo. Ou nós podemos rever nossos conceitos. Será que isso é realmente errado? Será que eu não estou extrapolando na minha sensibilidade? Será que eu não aprendi de forma exagerada? Será que eu não preciso ajustar os meus conceitos? Mas o ponto fraco da culpa é que é justamente esse. Para se livrar dela, às vezes basta pedir desculpas.
Tem pessoas que já erram pensando em pedir desculpas, e às vezes aquela desculpa meio fajuta. Olha, se eu fiz algo de errado que você não gostou, se você fez, a pessoa já faz isso e continua errando, nem tenta deixar de agir. Ou faz uma boa ação, a pessoa passa a semana inteira sendo egoísta e planejando, quarta-feira é dia de ser bonzinho. Olha, caráter não é algo que se liga e desliga. Você manifesta ou não manifesta, mas você não liga e desliga. Vira uma alfândega moral. Você vem de outro país com uma carga extra, registra, paga a taxa e continua com ela. Então a pessoa ou pede desculpas, ou faz uma boa ação, que seria a alfândega moral, paga a taxa e continua com o erro. Não, você tem que deixar esse erro para trás. Ou então a pessoa pode simplesmente deixar de acreditar que aquilo é errado, mas sem base genuína. É possível que isso aconteça. Então é importante tomar cuidado com isso. Por outro lado, a vergonha é um constrangimento pelos outros saberem que você fez algo errado, ou que eles consideram errado. Nesse caso, não é a autoimagem que está em jogo, como no caso da culpa, mas a imagem que os outros fazem de nós, a reprovação das pessoas. Então, na culpa, eu me reprovo. Na vergonha, eu sinto tristeza pela reprovação dos outros sobre mim. E como que eu lido com a vergonha? A melhor forma é agir de forma correta. A segunda melhor forma é começar a agir de forma, corrigir o erro e começar a agir certo ali em diante. Mas o ponto fraco da vergonha é que para você se livrar dela, basta esconder bem as ações erradas e parecer que sempre age corretamente. É a boa e velha hipocrisia. Então aquela pessoa que na frente, em certos lugares, age de um jeito, em outros lugares age de outro. Também ajuda a começar a interagir com pessoas que não reprovam essas ações. Então uma pessoa, ou no trabalho, ou na escola, ou no grupo religioso, seja o que for, começa a fazer algo que ele considera errado. Se ele interagir com outras pessoas que também fazem aquilo, escondido ou não, ele vai achar que aquilo também não é errado. Ou a pessoa pode simplesmente parar de se importar com a opinião dos outros. Ah, você acha errado? Ah, tá bom. Problema seu. Ora, tudo isso tem sua versão saudável, sua versão correta, mas também tem sua versão doentia, a sua versão errada. Outro ponto fraco da vergonha é que nós podemos sentir vergonha mesmo sem ter razão válida. E as pessoas podem usar isso para nos manipular. Ou seja, você fez uma certa ação, aí uma pessoa olha para você com um olhar reprovador e diz que você é uma vergonha, que você está fazendo aquilo, que não sei o quê. Aí você se sente constrangido e cede, deixa de fazer ou faz o que a pessoa está pedindo. Mas espera um pouco. Só porque alguém repreendeu você, só porque uma pessoa olhou para você com um olhar reprovador ou disse que você devia sentir vergonha e tudo mais, não quer dizer que necessariamente você fez algo errado. Talvez a pessoa esteja agindo assim porque de alguma forma a sua ação contrariou o sentimento de superioridade dela. Ela se acha superior e a sua ação contrariou isso. Ou então você simplesmente exerceu o seu direito de fazer algo ou de não fazer algo, e isso contraria o interesse próprio da pessoa, que quer que você ceda o seu interesse próprio em favor do dela. E a pessoa coloca isso como se fosse uma questão de moral, de ética. E não é. A pessoa está te repreendendo pela conveniência dela. E não porque você realmente fez algo errado de fato. Se você parar para observar, você vai perceber que os pontos fracos da culpa e da vergonha se complementam. Então, não basta apenas uma. A pessoa que sente muita vergonha e não tem culpa, vai agir de forma errada. A pessoa que sente muita culpa, mas não sente vergonha, talvez haja de forma errada. E errado aqui não é só errado no sentido de fazer algo ruim, mas também de extrapolar uma virtude de uma forma distorcida. Então, a vergonha e a culpa são estratégias complementares para nos induzirmos a agir de forma altruístas. Uma serve de contraponto à outra. Então, eu não sinto vergonha de tudo, não sinto culpa de tudo, mas por causa de uma e outra, isso vai me ajudando a ajustar os meus conceitos. Mesmo que eu não ache algo errado, eu não quero que as pessoas, todo mundo me reprove, mas também não vou agir de uma forma que eu não concordo, que é o contrário dos meus valores, só porque outras pessoas discordam daquilo. Então, vai fazendo um certo equilíbrio. Além disso, é importante entender que as emoções sozinhas
não descrevem a realidade com exatidão. Nós precisamos da razão, ou seja, da lógica, nós precisamos da empiria, quais são os fatos, e precisamos do pragmatismo, o que funciona e o que não funciona. Então não é porque você sente culpa ou vergonha que você realmente fez algo errado. E não é porque você não sente culpa ou vergonha que você não fez algo errado. Como é que você sabe que algo é errado ou não? O que você fez ou não? E você deve mudar ou não? Então você precisa compreender isso e aplicar esse conhecimento para que as suas reações não sejam baseadas no seu condicionamento anterior e nem pela pressão social das outras pessoas do momento presente, mas sim pelo seu entendimento do que é de fato certo e errado. A culpa é um sentimento negativo, mas nos induz a fazer o que é certo e a fazer mais do que é obrigatório. Então, um exemplo de algo que é negativo, mas é benéfico. Lembrando, nem tudo que é negativo é ruim, nem tudo que é positivo é bom. E aí, temos de observar que o indivíduo sensível à culpa não precisa se sentir sempre culpado. Ele pode se antecipar e se sentir bem. Ou seja, trocar a motivação negativa, tem que fazer isso para não me sentir culpado, por uma motivação positiva. Eu vou fazer isso para me sentir bem fazendo essa boa ação. Talvez a pessoa se sinta muito culpada, pense que só tem duas opções. Ou ele vive culpado, ou ele se torna uma pessoa insensível, um tipo de um psicopata. Mas não é necessário escolher entre um e outro. Existe uma terceira alternativa, você fazer ações corretas por motivação positiva. De modo que você está fazendo aquilo, conforme eu já disse, não para evitar se sentir mal, mas justamente para se sentir bem fazendo o bem, e o bem de fato. Como esse assunto se aplica a você? Você sente culpa e vergonha? Em que aspectos, em que assuntos? Coloque aqui nos comentários para conhecer melhor como você pensa e talvez eu faça mais vídeos sobre esses assuntos. Ou coloque um OK no comentário para me ajudar a divulgar mais o vídeo aqui na plataforma. Também aqui vai aparecer vídeos para você assistir. E considerando tudo isso que eu disse, lembre-se, pense e haja.